Muito boa tarde, bom dia, boa noite, graça e paz da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez mais com você para o nosso Segundas 18, em cujo momento a gente compartilha de questões importantíssimas da vida cristã, abençoando sua vida. E eu gostaria de sugerir a você que esses vídeos do Segundas 18 fossem compartilhados, marcando seus amigos, fazendo download do vídeo, distribuindo com os seus contatos, porque toda segunda-feira nós estaremos aqui no Segundas 18 novamente, depois de reorganizados alguns sistemas que precisariam de rearrumação, e toda quinta-feira nós estaremos com o Discipulando, trazendo uma palavra de orientação bíblica para discipulado, estudo bíblico e compartilhamento da palavra de Deus. Então, fica com a gente. Neste Segundas 18 eu quero falar sobre o pregador, a pregação e a palavra. O pregador, a pregação e a palavra. Para isso eu quero trazer um texto de Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, Paulo diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Queridos, nesse Segundas 18 eu gostaria de trazer à nossa mente um momento bastante melindroso que nós estamos vivendo no que tange à pregação do Evangelho de Cristo. Não obstante melindroso, é um momento extraordinário da igreja também, porque eu imagino que nunca na história o mundo esteve tão acessível à pregação do Evangelho, com todos os recursos tecnológicos, com as fronteiras que estão acessíveis, e nós podemos ampliar a propagação do Evangelho de Cristo. Não obstante, nós temos aí quase metade da população que não ouviu falar de Jesus ainda. Por outro lado, eu imagino que na história nunca tivemos tantos pregadores como temos no nosso tempo. Mas o que está acontecendo? Nós precisamos fazer uma reflexão primeiro sobre o pregador. O pregador do Evangelho, à luz da Bíblia, é um porta-voz. A expressão que Jesus usa quando diz ide por todo mundo e pregai o Evangelho é uma expressão comum do contexto grego, do contexto romano, inclusive, porque o pregador era o porta-voz do príncipe ou do imperador. O evangelho era o evangelion, as boas novas, as boas notícias, ou seja, todas as vezes que o imperador ia para visitar a província, o pregador, o porta-voz, ia na frente do imperador, anunciando a chegada da autoridade do reino ou do império sobre aquela província e que estava vindo para uma visita oficial. É interessante que a palavra pregar, do verbo à luz do texto bíblico, dá a ideia de proclamar com autoridade. Ou seja, este porta-voz vinha munido da autoridade do imperador, do rei ou do príncipe que o enviara. Portanto, o pregador não falava munido de uma autoridade própria, mas da autoridade de quem lhe enviou. O que é interessante é que Jesus usa esse mesmo termo do contexto grego e romano para falar do pregador do Evangelho, portanto, dando a entender que o pregador é aquele que vai à frente anunciando a chegada do rei,
Mas o pregador não fala da sua própria autoridade, mas fala movido pela autoridade de quem o enviou. E nós estamos vivendo riscos de muitas vezes, como pregadores, nos enganarmos pensando que a autoridade que nós temos no púlpito, na exposição bíblica, é uma autoridade nossa, quando na verdade esta autoridade é de quem nos enviou. Daí Paulo dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o nosso 2:18. Cabe também ressaltar que o pregador tem o precípio dever de fazer com que a sua pregação seja atestada pela sua experiência de vida, o que inclui o testemunho. Então falamos do pregador, vamos falar um pouco agora da pregação, que é atestada, confirmada pelo testemunho de vida do pregador. Ele precisa experimentar aquilo que diz, precisa compartilhar em sua própria vida daquilo que ele proclama como a verdade. Portanto, a pregação deve ser confirmada pelo resultado prático. E quando eu chamo, ou quando eu falo de resultado prático, eu estou tentando escapar de algo que está se tornando muito comum no mundo pós-moderno, o chamado pragmatismo religioso, ou pragmatismo espiritual. No mundo corporativo, o pragmatismo consiste na escola de pensamento que exige resultados imediatos, resultados palpáveis. Nós pregadores somos tentados a esse pragmatismo, e aí dá licença que eu vou entrar um pouquinho aqui na nossa unha. Por exemplo, eu considero que eu preguei bem por causa do número de pessoas que se converteram no final da pregação, porque o poder caiu sobre a igreja e a igreja viveu um alvoroço espiritual. Considera-se que o pregador pregou bem quando o culto termina numa apoteose de avivamento. É a escravidão do pragmatismo religioso. O pregador que sobe num púlpito com a obrigação de dar resultados imediatos perde inevitavelmente o privilégio de gerar para quem o ouve os resultados de médio e longo prazo. A própria igreja terminou caindo nesse vício mental de que o pregador é bom porque o culto foi poderoso. A questão para Jesus não é esta. Eu não estou aqui censurando um final de culto avivado, um culto poderoso, com resultados visíveis. O que eu estou dizendo é que eu não posso condicionar o resultado da pregação ao resultado imediato. Por quê? Porque existem efeitos de uma pregação, e talvez os mais poderosos, que não são efeitos visíveis. Então a pregação precisa gerar mudança. Quando João Batista diz produzir frutos dignos de arrependimento, João Batista não está falando de resultados numéricos. João está falando de transformação interior. Tanto é que o tema da mensagem de João é mudança de mentalidade, arrependimento, transformação de natureza. Depois Jesus vem e diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Então Jesus não está falando de frutos como resultado numérico, Jesus está falando de fruto como vida, experiência interior do Evangelho, gerando em nós mesmos transformação, mudança. Então vamos lá. O pregador é o porta-voz do céu. Ele não fala movido pela própria autoridade, senão pela autoridade do Evangelho. E ele precisa que a sua vida confirme pela experiência do Evangelho aquilo que ele está ministrando. Não, por favor,
Não estamos falando de perfeição, estamos falando de esforço contínuo para alcançar aquilo que eu mesmo anuncio como possível. Paulo diz assim, Filipenses 3,13, não que eu seja perfeito, ou que eu já tenha alcançado, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado. Então Paulo está determinando e informando que quando nós somos alcançados, o fomos para um propósito. Há algo que precisa ser alcançado. E esse algo está relacionado à vocação que ele fala posteriormente de Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí Paulo está falando da salvação em sua plenitude. A pregação precisa ser bíblica. A pregação precisa estar centralizada em Cristo, fundamentada na palavra de Deus. Não dá mais tempo de pregar baseado no que eu acho. Não dá tempo de pregar buscando recursos em filosofias, sejam elas mundanas em sua plenitude e essência, ou sejam elas embebidas de mundanismo com roupagem de evangelismo. Uma pregação precisa ser bíblica. Aliás, eu gostaria até de sugerir aos nossos companheiros da pregação, é muito comum um congresso, uma convenção, um evento que tem uma temática a ser abordada e o pregador chega lá e prega outra coisa que nada tem a ver com o tema que está sugerido. E eu quero partir do princípio de que muitas vezes um tema sugerido é escolhido baseado na realidade da igreja e que eles gostariam que aquilo fosse tratado de maneira mais ampla, para uma compreensão também mais ampla. Aí vem outro aspecto, que muitas vezes o tema é escolhido sem se ter nem noção do que se está escolhendo para ser o tema de um evento. Vou dar um exemplo. Eu recebi um tema para um congresso de avivamento e o tema foi sem lenha o fogo se apaga. E a expectativa dos irmãos, quando eu sondei, porque normalmente quando eu recebo um tema, eu tento entender qual é a proposta dos organizadores do evento com aquele tema. Então, a ideia era pregar que sem oração o fogo se apaga, sem avivamento o fogo se apaga, sem jejum o fogo se apaga, e aquele versículo não está falando nem de oração, nem de jejum, está chamando a fofoca de uma fogueira que é alimentada pela lenha do fofoqueiro. Então está dizendo, quando acabarem o disse que disse, a fofoca morre. Tem nada a ver com aquilo que estava sendo proposto e desejado. Então é preciso ter muito cuidado no tocante a isso. E a palavra, a Bíblia Sagrada, é o livro base do raciocínio do pregador. É a fonte de onde se extrai o evangelho e o evangelismo. Lembrar sempre que a pregação precisa estar fundamentada na Bíblia é necessário, porque o que tem acontecido hoje é o camarada entrar na internet, muitas vezes, coloca lá um tema, quero falar hoje sobre novo nascimento. Aí, o que aparecer primeiro no site de busca, ele entra lá, copia, cola e vai para o púlpito e arrasa. Ou seja, não conheceu o contexto de tudo que ele leu, não leu o texto inteiro para saber qual é a fonte, quais são os argumentos. É preciso vigiar no tocante a isso. Nesse 2:18, eu quero, portanto, lhe pontuar que o pregador é o porta-voz. A pregação precisa ser poderosa e para ser poderosa ela tem que ser bíblica, porque o Senhor já disse, a minha palavra não voltará para mim vazia, mas se cumprirá naquilo para que a enviei. Esse é o nosso 2:18, chegando até você. Deus te abençoe, um abraço, fica com Deus.